Então, continuando, eu vou fazer vídeo de 5 em 5 minutos, porque caso o professor dê uma gaguejada, alguma coisa aí, a gente não perde tudo que foi feito, correto? Então, a gente, continuando, nós temos os agregados, eles são materiais granulares, eles não têm forma definida, né? O agregado não tem, ele não é fabricado assim, né? Existe agregados fabricados, mas ele não tem sua forma definida, ele não é um quadradinho, né? Ele não é uma bolinha, ele é irregular, correto? E eles são classificados, pessoal, quanto à sua origem, né? Quanto à sua massa unitária e quanto à sua granulometria, tá? O mais importante para nós no dia a dia é a sua classificação granulométrica, tá? É o que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso concreto ou argamassa, ok? Então, quanto à origem, eles podem ser naturais, eles podem ser artificiais ou industrializados, tá? Os naturais, se você acompanhar no material que eu mandei para vocês aí, a gente encontra na natureza e pode requerer processos simples de lavagem ou seleção. Então a gente só vai retiro da natureza, né? Que é a areia lavada, né? O seixo rolado, o cascalho, pedregulhos, né? Aquela pedrinha de rio redondinha, né? O seixo, né? Que chama. Esse material a gente só retira do rio, né? A areia a gente vai lá com uma draga ou com algum outro modelo de material para retirar, retira ela e você pode deixar ela secando e você pode utilizar ela. Essa areia do rio mesmo que a gente utiliza na argamassa, no concreto, né? Então ela é natural, ela não passa por nenhum processo, ela só é retirada e utilizada, correto? Ela é totalmente natural. Então, quanto à origem, agregado natural, a gente lembra da areia, né? Areia de rio, areia de barranco, que é um material que você retira e usa os seixos rolados, que você também não tem industrialização, não tem nada, né? Só apenas retira da natureza, correto? Aí nós temos as artificiais. Artificiais são materiais processados industrialmente, né? Incluindo-se a britagem a partir de matérias-primas naturais. Exemplo, a brita, né? Pedra britada, o pedrisco, concreto reciclado de demolições, né? Esses são os agregados com origens artificiais, né? Então a brita, já diferente da areia, a gente, para chegar numa brita que a gente quer, uma brita meia, uma brita de 3/4, brita 1, brita 0, tem várias classificações que a gente vai ver mais pra frente. Para a gente chegar nessa brita, eu preciso pegar uma laje, que chamada de laje, né, de rocha. Eu vou depois colocar algumas fotos para vocês dar uma olhada, daí vocês vão entender, né? Uma pedreira, né, uma laje que é gigantesca, tem 25 metros de altura, 30 metros de altura, isso vai variar em cada pedreira, né? Essas pedreiras são dinamitadas, geralmente, tá? E aí começa o processo artificial de fabricação da brita. Então elas são dinamitadas, aí formadas pedras de 2 metros, 1,5 metro de diâmetro aproximado. Essas pedras são colocadas num caminhão, sobem para um britador primário da pedreira, né? Esse britador primário vai triturar essa pedra e ela vai gradativamente diminuindo sua granulometria, tá? Então ele vai triturar nesse britador primário, depois vai para um britador secundário, que já é um outro modelo de trituração. Geralmente, tá, pessoal, cada pedreira trabalha de uma forma, tá? Tô passando aqui para vocês uma forma de britagem para vocês entenderem, mas tem outras, né? Então aí passa ali por um britador secundário, aí tem as peneiras que vão separando essa britagem. Então veja que não é só extrair da natureza, né? Você ainda é natural, né? Você ainda extrai da natureza, mas você precisa de um processo industrial, né? Um processo, no caso, artificial, quer dizer, para separar esse agregado e depois você formar seu agregado de meia, agregado de 3/4, e assim vai, tá? Pedrisco, né? Então é artificial esse processo, correto? E nós temos, e aí essa brita é o basalto, por exemplo, é aquela pedrinha de construção, né? Aquela pedrinha cinzinha que todo mundo viu por aí. Na nossa região é utilizado ela,
Mas se vocês derem uma volta e forem, por exemplo, para algumas regiões do Mato Grosso do Sul, a maioria das obras é utilizado seixo rolado. E aí já é um agregado com origem natural, né? É só extraído do rio. Então, às vezes o que para nós é... brita é essa cinzinha que tem aí nas obras. Aqui para nós é. Mas para outros lugares, o agregado graúdo não é utilizado como a nossa brita aqui, que é o basalto, né? Eles são utilizados como seixo rolado, tá ok? Isso é interessante. Aí quando vocês forem viajar, vocês vão dando uma olhada nas obras e ver o que o pessoal usa, qual material que usa. Porque como é um material barato, o frete dele não compensa. Você não consegue levar ele muito longe da onde ele sai. Então, cada região tem sua particularidade de material, tá? Então, cada região, o material bruto é utilizado por região, ok? E aí nós temos os agregados industrializados. Eu particularmente nunca vi, nunca utilizei, não sei onde usa. Sim, mas é de conhecimento técnico que a gente precisa ter. Mas na nossa região mesmo não vi e não encontrei nenhuma região ainda que utiliza, tá? Que é aqueles utilizados por processos industriais, que é uma argila expandida e a escória britada. Escória é um material que quando a fabricação do aço, do ferro, ele elimina os minerais, eles se juntam, né? E formam umas pedras, assim, que é chamada de escória, né? Escória de alto forno e tal. Essa escória pode ser utilizada como agregado, né? Mas aqui para nós, comercialmente falando, eu desconheço, ainda não utilizei, tá? E a argila expandida, que são bolinhas pequenas de argila, né? Também são fabricadas. Elas são muito leves. Então, quando você quiser fazer um concreto leve, de repente você usa. Então, tem que ter esse know-how, né? O engenheiro tem que ter essa bagagem para poder, no dia a dia, conforme for surgindo os problemas, a gente conseguir resolvendo através do nosso conhecimento técnico. Beleza?